Olá, meus amados em Cristo Jesus. Graça e paz a todos. É uma honra, é um enorme prazer estar com todos vocês novamente em mais um vídeo. Muito obrigado pela presença de vocês. Vocês que são abençoados, meus amados, com todas as sortes de bênção. Muito obrigado por tudo. Eu quero mandar um grande abraço, para todos vocês. Mas antes, deixa o seu like, tá bom? Inscreva-se no canal, ative o sininho, que aí o YouTube vai estar passando para você as notificações dos próximos vídeos, tá bom? Então, faça esse favor, eu lhe peço, em nome de Jesus. Não paga nada não, é de graça, tá? É só para você ficar sabendo do que vai ser feito nos próximos dias, tá bom? Então, meus amados, é um prazer imenso estar com vocês. Muito obrigado por tudo. Graça e paz a todos. Meus amados abençoados, com todas as sortes de bênçãos em nosso Senhor Jesus Cristo. Você já é um abençoado do Senhor Jesus. Amém? Eu quero mandar um grande abraço para todos vocês, meus amados irmãos. E também quero mandar um abraço apertado para o meu amado irmão Paulo Rodrigues, tá? Deixa eu ver mais aqui. Deixa eu ver aqui mais gente. Muito bem. Um abraço forte e apertado para o meu irmão Paulo Rodrigues, para minha irmã Margarete Yamashita, né? Espero que eu tenha pronunciado bem o nome, tá? Um abraço, minha irmã. Graça e paz. Um grande abraço para o meu irmão Rodrigo Coelho também. Um abraço, irmão. Graça e paz. José Ivan. Um abraço, irmão. Um grande abraço para Laudelino Cristo. Graça e paz. Abençoado de Cristo Jesus. Quero também agradecer e mandar um forte abraço para Nadir Fernandes. Obrigado por tudo. E o nosso querido amado irmão Song. Espero que eu tenha pronunciado bem o seu nome, amado. Vejo que você não é do Brasil. Song, né? Song. E meu amado irmão em Cristo Jesus, Levi Souza. Obrigado, Levi, pelos comentários. Graça e paz. E eu quero mandar também um forte abraço, para os nossos embaixadores de Cristo, que tem levado esse evangelho a milhares de pessoas. Vai aqui o meu grande abraço ao meu amado irmão Geraldo Moraes, embaixador de Cristo no Rio de Janeiro. Fica aqui o meu abraço para você, meu amado. Tenho me inspirado também em você, tá? Muito obrigado pelas mensagens. E o meu embaixador de Cristo amado também no Senhor Jesus, Elson de Jesus da Bahia. Fica o meu abraço para você, meu amado. E ao meu amado irmão Alfredo Paulo também, que tem sido muito inspirado nas pregações. E um abraço para o meu irmão Messias e tantos quantos outros que têm levado esse evangelho maravilhoso da graça para todos vocês. Fica o meu abraço para todos e se eu esqueci de alguém eu peço desculpa, mas eu vou procurar mais, tá bom? E sempre eu quero dizer que é uma honra ter vocês aqui comigo. Muito obrigado pelos comentários. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me ligar, podem perguntar alguma coisa. O tempo que eu puder, eu vou atender vocês, tá? Meus contatos ficam na tela, tá bom? Eu agradeço por tudo. E meus amados, vocês nasceram debaixo dessa graça maravilhosa de nosso Senhor Jesus. Todos nós já nascemos, todas as humanidades, toda a humanidade, todo o mundo, todas as pessoas que nasceram do ano 70 para cá, que nasceram nesses séculos, que estiveram depois da destruição de Jerusalém, da devastação de Jerusalém, no ano 70, que ocorreu. Se você não sabe da história, eu convido você a ler os livros históricos de
Flávio Josefo, tá? Procure nos livros de Flávio Josefo, que era um judeu. Ele era um judeu influente, né, nobre, e foi capturado pelos romanos. E então ele vendo que não tinha como os judeus vencer os romanos, se entregou. A maioria morreu, né? A maioria se matou, tirou suas próprias vidas. Eles foram tirando a sorte, escondidos. E aí, quando chegou a vez de Flávio Josefo, ele desistiu. Ele não quis se matar, muito bem. E foi capturado. E caiu nas graças do imperador Flávio Vespasiano. Ele caiu nas graças do imperador Flávio Vespasiano. E aí passou a ser amado por eles, né? Ser tratado bem como um cidadão romano. E ele passou a escrever, porque ele viu tudo, ele viu toda a desgraça, toda a tribulação, ele viu o juízo de Deus vindo sobre Jerusalém. Jesus de Nazaré, o Filho do Homem vindo sobre as nuvens, buscar o seu povo. Porque Jesus nunca vinha buscar a igreja. É a maior mentira dos crentes dizer que Jesus vinha buscar a igreja. Quando você vê um pastor ou um líder religioso numa rádio, ou numa televisão, ou nos seus cultos, falarem que a igreja de Cristo não passaria pela grande tribulação, isso é a maior mentira que tem. Não tem na Bíblia. Primeiro que a igreja de Cristo somos nós hoje. E na grande tribulação não havia ainda a igreja de Cristo. Olha a mentira aí. Quando João descarta Nova Jerusalém, novos céus, nova terra, ele está falando da nova aliança. Aquela terra velha, aquela Jerusalém antiga, contaminada, adúltera, como se tornou a grande Babilônia que fala, caiu. Caiu a grande Babilônia, disse João. Não é como muitos dizem que é uma religião, que é um poder político, que é a igreja católica, que é nada disso. A grande Babilônia que João estava descrevendo em Apocalipse era Jerusalém. Caiu a grande Babilônia. E aí deu-se início à nova aliança do sangue de Cristo. Por isso que ele disse, vi novos céus e nova terra. E descia dos céus a nova Jerusalém. Qual é a nova Jerusalém? A igreja de Cristo, lavada, purificada, justificada pelo seu sangue, que é hoje. Não é uma instituição religiosa com a placa dizendo igreja do fulano, igreja de ciclano, ministério tal, ministério daquilo, pentecostal disso, pentecostal daquilo, poder do fogo. O poder não é disso. Não. A igreja de Cristo hoje é cada um. É cada um daqueles que crê. Você veja lá em João capítulo 3, versículo 16. João 3,16 fala assim, ó, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para morrer por eles, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Agora, veja bem, preste atenção na palavra, não se iluda. Jesus não morreu por todo o mundo. Jesus não derramou o seu sangue por toda a humanidade, não. Preste atenção na palavra. Aprenda a ler a Bíblia. Ela fala assim, ó, que Deus amou o mundo. Ele amou o mundo? Amou. Toda a humanidade Deus amou. Exatamente. Mas ele deu o seu Filho para quem? Para toda a humanidade? Não. Veja só na continuidade do texto. Fala o seguinte, ó. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo, não está falando todo mundo, para que todo aquele, você precisa entender essa passagem, todo aquele não é todo mundo, não é toda a humanidade, todo aquele pode ser qualquer pessoa. Você veja que os da fé, você pode procurar na Bíblia inteira,
Toda vez que a Bíblia declarava a uma pessoa de fé, uma pessoa de Deus, uma pessoa que receberia a bênção, uma pessoa que seria agraciada por Deus, ele nunca falava que era todo mundo. Estava explicando, estava simplesmente falando especificamente de aquele. Nunca disse que era o crente, que era o católico, que era o evangélico, nunca disse que era o macumbeiro, nunca disse que era o incrédulo, não. Nunca falou, você não acha que na Bíblia uma mensagem de salvação, de fé, de promessa, de bênção, dizendo que é para o crente, é para o evangélico, é para o católico, não. Não especifica uma pessoa. Não é especificamente a um dando um nome, mas é aquele, sempre foi aquele. Porque todo aquele que fizer a minha vontade, aquele que tiver fé, aquele que fizer, quer dizer, quem é aquele? Eu não sei nem você. Só Deus é quem sabe quem é aquele. Então, quando falar aquele, pode ser qualquer pessoa. Independente de religião. Pode ser até aquela criança que acabou de nascer. Pode ser aquele que mora lá dentro de uma mata fechada, que nunca viu nada. Pode ser quem for. Mas está dizendo, para que todo aquele que nele crê não pereça. Quer dizer, então não é todos. Então não é o mundo inteiro. Porque não faz sentido o sangue de Cristo ter sido derramado na cruz tão precioso para salvar um povo, para salvar aquele que nele crê, e você vê um bêbado, um drogado, não que eu esteja desprezando e nem julgando essas pessoas, mas é porque não tem coerência. Analise comigo. As pessoas que vivem nas suas paixões carnais, de festa, de bebedeira, que viram à noite nas suas orgias, pessoas imundas, pessoas entregues às suas práticas imundícias, vivendo totalmente contra a graça de Cristo, aí você chegar e dizer, Jesus morreu por você. Não, senhora. Possa ser que aquele ali seja um escolhido. Possa ser. Mas aqueles que morreram, aqueles que já morreram nessas desgraças, você jamais pode dizer isso. Jesus morreu por ele, não. Jesus morreu por aquele que nele crê. Esse tem a vida eterna. Esse não se perde. Jesus falou, porque ninguém vem a mim se o Pai não enviar. E aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Porque os que vêm a mim, eu cuido dele. Eu cuido para que nenhum deles se perca. Quem é de Cristo não se perde. Quem é de Cristo não perde salvação. Quem é de Cristo não cai em tentação, não se afasta de Deus. Quem é de Cristo não fica mal com Deus. Quem é de Cristo nunca tem motivo para dizer que não quer mais nada com Deus. Por quê? Porque quem é de Cristo é dele. É lavado com seu sangue. É justificado com seu sangue. Então não confunda as coisas. Quando você lê na Bíblia as palavras falando que diz, porque nenhuma tentação há, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Exatamente. Não existe nenhuma condenação, mas é para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não é para todos, não. Não é para todos. Porque esses que morrem na desgraça, nas suas orgias, nas suas paixões carnais, sofrerão e morrerão eternamente. Esses não herdarão a vida eterna. Não reinarão com Cristo. Pode ter certeza disso. Irão para a morte eterna. Viverão na escuridão por toda a eternidade sem a graça de Cristo. Entendeu? Não tem mais inferno, não tem negócio de inferno, não tem negócio de condenação de lago de fogo, não, porque isso já teve, porque isso já aconteceu em Jerusalém. O povo que Jesus de Nazaré vinha buscar já levou, que era o seu povo de Jerusalém, o povo judeu. Não era nós, nunca foi nós, nem vivos nós éramos. Como é que hoje os crentes ficam falando que Jesus vem buscar a sua igreja? Mentira. Jesus não vem buscar, a igreja de Jesus não vai passar pela grande tribulação. Mentira. Não tem isso. Todos passaram. Agora, quando ele fala quem crê e for batizado será salvo, quando ele fala que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo, ele não está falando de salvação eterna. Ele está falando salvo da tribulação. Por quê? Por que seriam salvos da grande tribulação? Porque reinariam com Cristo.
É isso que você precisa entender. Você tem que entender o que está escrito. Não ir pelos seus pastores, porque eles são homens estudados, mas porém eles são excluídos da verdade. Eles sabem, mas eles não falam para você. Por quê? Porque é religião. E é esse o intuito de toda religião. Não tirar o foco do seu poderio escravizário, que escraviza as pessoas. Entendeu? Eles jamais vão querer que você seja livre para viver a graça de Cristo, porque você nunca mais vai precisar deles. Porque pastor gosta de ser idolatrado. Pastor gosta de ser amado, de ser respeitado. Meu pastor presidente, meu diácono, meu presidente, meu bispo, meu isso. Eles gostam dessas bajulações. Você sabia? Colocam seus ternos, suas gravatas cheias de borboletas, cheias de flores, de toda a cor, e ficam lá em cima daqueles palcos que chamam de altar, revelando tudo que não presta, toda a imundícia, como se fossem profetas. Eu sou profeta de Cristo. Quando você vê um pastor falar isso, ele é um grande mentiroso. Não existe mais profetas. Eu quero que você entenda isso. Na nossa era moderna, nesse ministério do Espírito, não existe profeta. Jesus falou bem claro, se eu não me engano, Lucas 16 fala que a lei e os profetas duraram até João. A lei e os profetas. Se não for Lucas aí 16, eu peço perdão, estou tentando lembrar, mas você examine na sua Bíblia, viu? Que a lei e os profetas duraram até João. Então, não faz sentido hoje você ouvir um certo pastor dizer que é profeta, que Cristo está revelando para ele, Deus está me mostrando um anjo na igreja. Deus está me mostrando, irmão, que um anjo vai te visitar na madrugada. E um anjo, não tem ministério de anjo mais. A lei e os profetas duraram até João. Está aqui, Lucas 16, ó. Capítulo 16, versículo 16. Lucas. A lei e os profetas duraram até João Batista. Desde então é anunciado o reino de Deus. E todo homem se emprega forças para entrar nele. Povo judeu. Esse esforço que fala aqui, porque muitos crentes falam, irmão, a salvação eterna, ela exige esforço, tem que se esforçar. Jesus falou, não, Jesus falou para os judeus. Quem tinha que se esforçar para entrar no reino de Deus eram os judeus, não era a salvação eterna. A salvação eterna ninguém herda e nem ninguém se esforça para entrar. A salvação eterna foi dada por Cristo, pela sua graça. Efésios capítulo 2, versículo 8. Pela graça sois salvos, mediante a fé em Cristo Jesus. Isso não vem de vós, é dom de Deus. É um dom que Deus dá. Não é de ninguém. Ninguém é dono da verdade. Ninguém é dono da fé. É um dom de Deus. Não adianta você inventar suas fé. Não. Então, meu amado, fuja do engano. Fuja da mentira. O nosso Senhor Jesus Cristo, hoje, o ressuscitado, ele vive em nós. Estamos no ministério do Espírito, tá bom? Meus amados, quando Jesus veio ao mundo, ele veio trazer uma nova aliança, certo? Porque antes de Jesus vir e ser morto na cruz, Deus então tinha feito uma aliança apenas com o povo hebreu, com o povo de Israel, que iniciou-se com Abraão. Não é isso? Está lá em Gênesis capítulo 15. Ele iniciou essa aliança com Abraão, certo? A nação de Israel. Vamos acompanhar aqui comigo. O que era essa aliança? E por que essa aliança ela se desfez e hoje não é mais essa aliança? Hoje nós vivemos na nova aliança. É preciso que os crentes entendam isso. E essa nova aliança não tem mandamentos nem ordenanças. Porque você tem que entender uma coisa. A lei dos mandamentos que Moisés escreveu, 613, não era uma lei
religiosa. Não foi uma igreja em Israel que inventou essa lei. Não era para uma igreja. A lei que Moisés havia feito dos mandamentos era uma lei nacional. Era uma lei dada por um líder religioso, aliás, por um líder de uma nação, como um presidente, como um rei. Como na época de Moisés não havia reis e nem faraós no seu povo, com o seu povo hebreu, ele era o líder. Ele era o profeta daquele povo. E o povo obedecia a ele. E o povo seguia o que ele falava. Então ele criou essas leis, como um presidente cria hoje as leis no país. E essa lei não era instituída para uma religião, para uma igreja. Não, você vai seguir essa lei e você vai seguir essa outra. Não. Essa lei era para todas as pessoas, era para toda a nação. Era para todo o país. Todas as pessoas do país obedeciam aquela lei, como aqui no Brasil, como em todos os países do mundo, tem suas leis. Então você veja que essa lei de Moisés, que Cristo aboliu na cruz, era para a nação de Israel, não era para a religião. Não eram para as seitas que tinham lá, dos fariseus, dos saduceus, dos essênios, dos zelotes, não. Era para todo mundo, todo o povo de Israel. E o que nós vemos hoje, essa briga dos religiosos no Brasil aqui no Brasil, por exemplo, é brigando para cumprir essa lei. Para quê, meu amado? Que briga é essa? Como é que você não é inteligente para entender as coisas de Deus? Cristo aboliu na cruz essa lei para que os judeus não mais se utilizassem dela. Ela não serviria mais de nada. Qualquer judeu hoje lá em Israel que vive essa prática dessas leis é inútil. É em vão, porque ela acabou. Ela acabou quando Cristo, aliás, ela acabou quando Cristo, na cruz, falou, está consumado, tetelestai, está paga a dívida, vocês não devem mais nada. Não estava falando com nós. Não era com você, aqui do século 21. Era daquele povo do primeiro século, daquela nação, daquela geração que acabou, que morreu. No ano 70, com a destruição do templo, a lei definitivamente acabou. De Israel, lei de dízimo, lei de Santa Ceia, lei de altar, lei de campanhas, lei de sacrifícios, tudo isso. Entendeu? A igreja de Cristo, hoje, ela é lavada pelo seu sangue, ela é purificada, ela é santificada, ela é justificada, ela não precisa mais de oblações, ela não precisa mais de holocaustos. A igreja de Cristo hoje não precisa mais de campanhas, não precisa ficar passando por tudo isso. Agora, por que todo mundo faz tudo isso hoje? Por causa das religiões do mundo. Cada religião tem sua função, tem sua doutrina, tem seu mandamento, tem sua lei, tem sua ideia. Cada líder religioso, ele implanta no seu sistema uma lei. Para quê? Para ter as pessoas debaixo dele como tutor, como um imperador, como um senhor, como um mestre delas. Por isso que para onde ele vai, elas vão. O que ele fala, elas fazem. As pessoas fazem o que mandam, seus líderes. Amam, adoram, morrem até por ele. Fale mal de um pastor, fale mal de um bispo, para você ver como você é odiado. Você se levanta contra a sua instituição, contra as suas mentiras, e você logo é odiado. E você logo é criticado. Você está falando do evangelho da graça de Cristo, está passando as verdades do evangelho para a igreja de Cristo, e o povo não acredita. E o povo não aceita. Como eu tenho recebido ameaças, como eu tenho recebido críticas de pessoas que falam que eu estou cuspindo no prato que eu comi. Que o meu pastor, o meu bispo é o meu guia. Ele é o meu pastor. Eu sou muito grato a ele, eu sou muito grato à igreja. Porque fui lá na igreja que eu encontrei vida, que eu encontrei paz, que eu encontrei isso. Quer dizer, e Cristo? Eu sou a tal. As pessoas colocam lá na televisão, nos vídeos. É mesmo? Você é grato à Universal, à Assembleia, a Deus e Amor. Você é grata à Presbiteriana. Você é grata à Quadrangular. Você é grata à Pentecostal disso. Você é grata às suas instituições religiosas.
porque você chegou lá perturbado, doente, problemático e hoje está bem. Deixa eu te falar uma coisa aqui, ó. Não foi nenhuma dessas instituições que te curou, que te libertou, que te abençoou. Foi o sangue de Cristo. Foi o sangue derramado na cruz do Senhor Jesus Cristo que eu falo hoje, que te libertou, que te abençoou, que já te lavou. Não foi nenhuma instituição de um certo pastor, ou bispo, ou apóstolo, ou missionário, não. Sem Jesus Cristo, você não seria nada. Sem Jesus Cristo, nenhuma igreja hoje faria nada. Sem Jesus Cristo, nenhum pastor, bispo ou missionário seria nada. Porque hoje eles são os ricos, eles são milionários por causa de Cristo. Por causa do nome de Jesus. Porque foi dado todo o poder e toda a autoridade a esse nome. E eles usam esse nome para expulsar demônios, eles usam esse nome para arrancar doenças, eles usam esse nome para libertar você, para lhe passar uma mensagem. E você é abençoada, é glorificada, você é justificada pelo nome de Jesus. E aí, você, ingrata, como você é, uma pessoa ingrata, mal agradecida, fica aí dando louvor e glória ao seu bispo, ao seu pastor, à sua instituição religiosa. E Jesus Cristo, o Senhor, que te salvou, não é nada para você. O tema da nossa mensagem hoje é crentes livres pela graça, vivendo como escravos. Vivendo como escravos. Vocês são livres pela graça do Senhor Jesus, mas preferem ser escravos de uma religião evangélica, de um líder religioso. Entendeu? Eu não saí de uma instituição religiosa porque eu fui ingrato. Eu saí porque eu fui liberto pela graça de Cristo. Eu saí porque eu sou o escolhido, porque eu não tinha nada lá. Eu era enganado, eu era iludido. Lá, eu recebi cura, milagres, bênçãos, libertação, através de quem? Do meu Senhor Jesus. Eu sou grato ao meu Senhor Jesus Cristo. Eu louvo, glorifico o meu Senhor Jesus Cristo ressuscitado. Eu não devo nada à instituição de A nem B. Eu não devo nada a bispo, eu não devo nada a pastor, a ninguém. Eu não sou grato a nenhum desses. O que eles fizeram por mim e o que eles fizeram por você foi através de Jesus Cristo. Porque se não fosse Jesus Cristo, eles poderiam passar 2000 anos com a mão na sua cabeça. E você não seria nada. E você não receberia nada. Eles podiam ficar sentados em cima de você. Eles poderiam pular em cima de você, gritar, berrar. Mas você não receberia nada. Se não fosse pela autoridade do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí você fica se bajulando o pastor. Aí você fica rejeitando Cristo. Você fica negando o evangelho da graça de Cristo por causa do seu líder religioso que por uma ironia fez uma besteira na tua vida, que nem foi ele. Pare de ser ingrato. Não seja mal agradecido, não. O nosso Senhor Jesus Cristo deu a sua vida, derramou o seu sangue para que hoje a sua igreja seja santa, purificada, sem mácula. Você entendeu? Então, meus amados irmãos, Jesus Cristo veio trazer uma nova aliança. Acompanhe comigo. Hebreus, capítulo 8, e versículo 7. Assim diz o Evangelho da Graça. Porque se aquela primeira fora irrepreensível, a primeira aliança, nunca se teria buscado lugar para uma segunda. Verdade? Se a primeira aliança que Deus fez a Abraão tivesse sido pura, santa, perfeita, não precisaria Jesus Cristo ter vindo e derramar o seu sangue para que se estabelecesse uma segunda. Certo? Muito bem. Porque, repreendendo-os, lhes diz, eis que virão dias, diz o Senhor, em que
com a casa de Israel e com a casa de Judá, eu estabelecerei uma nova aliança. Você entendeu? Essa nova aliança seria a nossa aliança hoje, que os judeus não aceitaram. Que os judeus não aceitaram a vinda de Cristo. Eles rejeitaram. E por isso nós, os gentios, recebemos de graça essa bênção do Senhor. Entendeu? Vamos lá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais. Tá vendo? Os patriarcas. Abraão, Isaque e Jacó. No dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquela minha aliança, eu para eles não atentei, diz o Senhor. O povo rebelde, ignorante, não quis saber, né, não quis dar ouvidos ao que o Senhor, né, falava. As leis que foram criadas da primeira aliança estavam sempre em desobediência. Porque versículo 10 diz assim, ó, porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel. Qual era a aliança? Vamos lá. Diz o Senhor, eu porei as minhas leis no seu entendimento, na mente, e em seu coração as escreverei. Por que Deus fala isso? Porque a primeira aliança, ela constava de quê? De mandamentos e ordenanças, de letras escritas em tábuas de pedra. Era frágil, era material, era humana, não era espiritual, não era eterna. Eram apenas sombras. Sombras. Não funcionava. Todos os anos as pessoas estavam sacrificando e nunca eram perfeitas, nunca eram perdoadas, nunca eram justificadas. Entendeu? E é o que os evangélicos hoje vivem. Todos os anos repetem os mesmos sacrifícios nos seus chamados altares. Campanha disso, campanha daquilo, campanha não sei do que, é campanha em cima de campanha. Mas o Evangelho da Graça de Cristo, na nova aliança, não tem campanha. O povo hoje, principalmente no Brasil, as religiões evangélicas cegamente querem obedecer a uma lei que nunca foi para eles. Meu amado irmão, você crente evangélico, católico, seja lá quem for, preste atenção. As leis de Moisés não eram uma lei religiosa que a sua igreja tinha que obedecer, não, meu amado. Era uma cultura de uma nação. Entendeu? E para que os judeus obedecessem a essa lei, tinham que ser circuncidados. Se você quer obedecer essas leis dos judeus, que não tem nada a ver com você, por que você não se circuncida? Não corta lá embaixo do seu órgão aquela pele. Por que você não faz isso? Corta lá, rapaz. Pega uma navalha, pega uma faca ou vai no médico e pede para ele cortar. Você crente, você evangélico que dá dízimo, que faz campanha, que jejua, que faz todo tipo de coisa da lei de Moisés, por que você não se circuncida também? Não corta lá embaixo o seu negócio. Vai lá. Rapaz. Cumpre a lei. Vocês querem viver debaixo da lei, que não é de vocês? Uma enganação maligna? E eu acho muito interessante é como é que esses líderes religiosos tão estudados, tão cheios de teologia, e querem viver uma lei de uma nação que não é para o Brasil, não é para a Alemanha, não é para a Europa, não é para outro lugar. Pelo amor de Cristo, gente. A graça do Senhor Jesus é tão pura, tão santa. Ele disse assim, ó, aprendei de mim porque sou manso. Tomai sobre vós o meu jugo e o meu fardo, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve.
Não tem obrigatoriedade de nada, não tem nenhuma ordenança. Vocês não têm que ser obrigados a nada. Você tem que entender que todas as mensagens de Paulo aqui, dos apóstolos, de Jesus de Nazaré, quando fala em lei, que não deve mais voltar ao jugo de escravidão, não é para você que está falando. A gente está falando para o povo judeu. Eu estou rindo, irmão, porque é uma verdade. Eu era assim também, escravo, enganado, cego. Eu também li a Bíblia como se fosse para mim. O que eu estava vendo lá em Isaías, Jeremias, em 2 Reis, quando eu via Deus falando, porque se passares pelas águas, tu não serás afogado. Se passares pelo fogo, tu não vais se queimar. E eu via, puxa, Senhor, eu sou contigo, eu te escolhi, eu te remi. Está lá em Isaías, se eu não me engano, capítulo 1. Quer dizer, meu amado, preste atenção para quem era aquela promessa, aquela mensagem que Deus estava falando. Era para o povo de Israel, os filhos de Jacó, que eram rebeldes. Não tinha nada a ver com nós, não tinha nada a ver comigo. E eu ficava iludido, e ficava o pastor dando essas mensagens. Irmão, o Senhor está dizendo aqui, não temas. Irmão amado, vaso do Senhor, ungido, guerreiro da fé, o Senhor é contigo. O Senhor manda te dizer que se tu passares pelas águas, não vão te afogar. Se tu passar pelo fogo, tu não vais se queimar. Mas, meu amado, não é para você. Leia o contexto. Aprenda a ler a Bíblia, por favor. Não é para nós. Não temos posição no antigo pacto. Nem existir, nós existíamos. Os gentios no antigo pacto não tinham posição diante de Deus para nada. Não tinha. Alguns bastardos que se convertiam, que adoravam ao Deus de Israel, eram agraciados. Mas os hebreus legítimos, escolhidos por Deus, é que tinham todas as promessas de Deus. Era para eles. Você pode ler de Gênesis até o livro de João histórico, que fala de Jesus de Nazaré. Leia. Para quem são todas as promessas, para quem são as palavras, para quem era o juízo, a tribulação. Desde Isaías até Malaquias, que eles vêm, o quê? Esses livros proféticos, eles vêm falando de quê? De Jerusalém. Leia, procure, examine. Não fique só nas minhas palavras, não. Você pode ler. Todo juízo, toda condenação era para Jerusalém. A grande tribulação que os crentes vivem hoje com medo. Fica esses pastores nas rádios dizendo que a igreja de Cristo não passará pela grande tribulação, irmão. Mentiroso. Não sabe nada. É um falsário. É um anticristo. A igreja de Cristo hoje. O que é a igreja de Cristo hoje? Eu vou só refrescar a sua memória. Vamos lá, você, meu amado irmão, que acha que a igreja de Cristo hoje está sofrendo, está passando por muitas coisas, a igreja de Cristo sofre, a igreja de Cristo vai passar por isso. Os que ficarem aqui sem Jesus sofrerão a grande tribulação. Ui, que coisa, né, meu amado? Em pleno século XXI, era moderna, era da tecnologia, onde máquinas e robôs falam. Coisa que o homem jamais imaginou. Paulo, por exemplo, o apóstolo Paulo nunca imaginou que haveria saquê, sushi, vatapá, que haveria mortadela, que haveria uma panelada, que haveria pão de coco, pão de carne, pão de queijo. Nunca imaginou isso. Que haveria caldo de cana, que haveria essas coisas tão saborosas, né, que nós temos hoje. Né, meu amado? Nunca imaginou que teria a igreja A, a igreja B, a assembleia isso, a assembleia aquilo. Nunca imaginou. Aí ficam os evangélicos crentes futurizando a Bíblia. Querendo que essas passagens aqui, essas cartas escritas há mais de 2000 anos atrás, para um povo específico, eles querem que seja para ele. Eles falam para os irmãos como se Deus estivesse falando hoje. Para você, é Deus falando, irmão, está aqui.
Vamos lá. Olha o que Paulo falou para os Efésios lá. Antes do ano 70. Pelo amor de Cristo, gente. Não me façam vergonha. Ele fala assim, ó. Efésios capítulo 5, versículo 25. Ó, vós, maridos. Pode examinar, tá em toda a Bíblia, viu? Eu não inventei, não. Você tem que entender que tudo que eu falo aqui não é de mim. Eu não sou dono da verdade, eu não sou nada. Eu sou igual a você. Amado, lavado e purificado pelo sangue do nosso Senhor. Não somos diferentes. Diante de Deus, não tem bispo, nem pastor e nem missionário. Não adianta. Todos são iguais. Você entendeu? Quem faz diferença são os homens. Os homens é que criam essas diferenças. É cada um no seu quadrado. Não. Diante de Deus não tem essa de cada um no seu quadrado, não, Senhor. É cada um com Cristo. E é todos com Cristo. Os que creem. A vida é bela, irmão. A vida é gloriosa porque o nosso Senhor Jesus Cristo nos deu essa luz. Olha para o céu pela manhã, quando amanhece, o sol maravilhoso que nasce. De onde vem esse raio tão bonito? De Cristo. Esse sol maravilhoso que nasce pela manhã é trazendo a glória de Cristo sobre nossas vidas. Aleluia. Para mostrar que Ele vive. E porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive. Temor não há. Temor não há. Mas eu bem sei. Eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Cante comigo, vai. Porque Ele vive, eu o quê? Eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Temor não há, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Tá ou não tá? Se Jesus está vivo, por que você levanta, meu amado, um pedacinho de pão de padaria e um copo de suco de uva de mercantil, anunciando a morte dele? Não é isso que faz as religiões hoje? Ele está vivo. Ele ordenou aqui dali para os seus discípulos fazer isto em memória de mim. Lá naquela noite que ele foi traído, só tinha ele e os discípulos. Era a festa da Páscoa. Ninguém podia participar a não ser os judeus, então era ele e os discípulos. Foi o que ele mais desejou. Você pode ver lá, se eu não me engano, Lucas 21. Olha lá. Ele mandou preparar a festa da Páscoa. E mandou os discípulos fazer aquilo em memória da morte dele. Ele seria morto logo depois. E ao terceiro dia iria ressuscitar. Ele diz, fazer isto em memória de mim. E Paulo diz, porque todas as vezes que você faz isso, você está o quê? Anunciando a morte de Cristo. Se Jesus está morto para você, para mim ele está bem vivo. E eu não vou fazer isso porque meu Jesus vive. E porque ele vive, nós temos fé. E cremos no novo dia. Amém? Vamos lá. Efésios capítulo 5, versículo 25. Olha só quem é você. Que se condena, que vive atribulado. Que vive aí com medo do diabo, com medo do inferno, com medo de perder salvação. Você crente que vive com medo. Se não der o dízimo, está roubando Deus, vai para o inferno, é isso, é aquilo. Você não é de Deus, você não foi para o altar, você não é de Deus, você não tem o Espírito Santo. O diabo te segurou. Você não veio na reunião de domingo porque você não é de Deus, você não tem temor, porque você perdeu a fé, porque você perdeu isso, porque condenam você com tudo. Tudo é condenação. Não é a graça de Cristo. A graça de Cristo, o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz, o que ele fez, o que ele se entregou foi para isso aqui, ó. Leia comigo, ó. Efésios capítulo 5, 25. Olha só o que é a igreja de Cristo verdadeira. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Você entendeu? Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo entregou por ela. Quando aqui nas mensagens fala que Cristo amou a igreja, quando fala sobre a igreja, eu só quero que você entenda uma coisa. Igreja, a palavra igreja quer dizer
aglomerações de pessoas. Não é uma placa, não é um título, não é uma instituição, quatro paredes que os homens levantaram como templo, dizendo que é casa de Deus, que é a igreja de Deus, não. Ali não é a casa de Deus, nem a igreja de Deus. A igreja de Deus somos nós, são vidas. Quando ele fala que amou a igreja, ele está dizendo que amou as pessoas, que amou o povo, escolhido por ele. Toda passagem na Bíblia que fala de igreja, porque está escrito, Jesus veio buscar a sua igreja, não, ele veio buscar um povo. Igreja que fala são as pessoas. E era o povo de Israel. Porque naquela época não existia nem Brasil, não existia Alemanha, não tinha América, não tinha Argentina, Estados Unidos, não tinha nada disso, não, mano. Era o primeiro século. Só havia aquela região de Jerusalém, da Judéia, de Cesareia e as cidades circunvizinhas, somente. Você queria o que mais? Ele veio buscar o povo dele ali. Aí você fica dizendo que ele veio buscar a sua igreja. Irmão, Cristo vem buscar a sua igreja. E a igreja de Cristo não passará pela grande tribulação. Irmão, cuide da sua salvação, irmão. Pare de pecar. Converta-se ao Senhor. Irmão, aceita Jesus antes que seja tarde. Irmão, está vindo a grande tribulação. Irmão, Jesus está voltando. E nunca vai voltar, porque ele já voltou. É uma grande mentira. Jesus não está voltando, já voltou. Já levou o seu povo. E nós que ficarmos aqui, nós que somos hoje, nós somos o quê? Nós somos o quê? Nós somos a sua igreja. Nós somos salvos, purificados, justificados pelo seu sangue. É a nova aliança. Nós temos que viver essa fé nele, crer e ir morar com ele quando morrermos. Amém? Que amou, olha só, vós maridos amai vossas mulheres também como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Olha só, ele a santificou, ele a purificou com águas da palavra, para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Tá vendo, meu amado? O que é a igreja de Cristo? Tá vendo só? Você entendeu o que é a igreja de Cristo? É isso. É uma igreja santa, purificada, lavada pelo seu sangue. Não tem medo. A igreja de Cristo não vive com medo. A igreja de Cristo não vive atribulada. Crente só vive atribulado, só vive doente, só vive preocupado o que vai acontecer amanhã, o que vai ser isso, o que vai ser aquilo. Tudo que a notícia... Olha só como é o crente. Tudo que passa nas notícias, na televisão, no rádio, o crente se benze, o crente grita, o crente berra, está amarrado, está queimado. Jesus, tem misericórdia de mim. Senhor Jesus Cristo, o que será de nós? Não sei o quê. É um medo terrível. Por quê? Porque vivem uma religião. Porque são escravos do sistema religioso. Vivem uma lei que não é deles. Vivem uma lei, vivem fazendo, obedecendo a uns mandamentos de uma lei morta. De uma lei que acabou, que era de uma nação estranha. Pelo amor de Deus, pessoal. A nova aliança de Cristo Jesus, ela foi feita para todos aqueles que creem. E já a antiga aliança, não. A antiga aliança que Deus fez era só para Israel. A antiga aliança, ela só trazia bênçãos e benefícios para o povo de Israel. Não tem promessa, não tem bênção para gentios na antiga aliança. Pelo amor de Deus. Você fazia essas coisas, dando dízimo, indo para altar, se batizando em água, santa ceia e consagração de óleo, consagração de criança, consagração de dizimista, consagração não sei de quê. E vai não sei para onde, e faz não sei o quê, e vai evangelizar, e tem que ganhar a alma. Tudo isso era da antiga aliança e nem é para você. Oh, meu amado querido, que pastores burros são esses? Tanto estudado. Agora, por que eles,
os pastores evangélicos, bispos, não conseguem enxergar a verdade? Porque eles trazem a raiz da religião católica. Não tem como. É assim que eles estudam nos seus seminários, nas suas escolas de religiosas. Estudam Jesus de Nazaré. Estudam o judaísmo. Você sabia disso? É o judaísmo lá em Jerusalém. O judaísmo tem tudo isso. Ainda adota a lei de Moisés, morta, a lei que não existe mais. Mas só que só era para eles. É uma lei nacional que expandia todo o país. Não era uma lei religiosa para uma igreja, não. E hoje, olha, é tão interessante, você já notou que somente os evangélicos, que são somente as religiões evangélicas e católicas que adotam essas leis. Você sabia disso? Porque todas aquelas pessoas que não têm religião nenhuma, todas as pessoas que não vão para a igreja nenhuma, não obedecem nada. Não faz jejum, não faz oração, não vai para monte, não dá dízimo, não faz nada, e estão vivendo. Você já parou para pensar que só quem vive nesse engano são os religiosos? Somente. É que tem essa besteira. Não, a minha igreja. Irmão, vai para onde? Eu vou para minha igreja. Qual é a tua igreja, irmão? A minha igreja é a igreja tal. Eu me congrego na igreja tal. Eu sou da igreja de fulano. Ih, irmão, lá eu não gosto não, irmão. Lá tem que fazer isso, eu não gosto não. A minha igreja é assim. Na minha igreja o meu pastor é assim. Quer dizer, não tem nada a ver com Cristo. São crentes livres pela graça, mas escravos do sistema. Vivendo como escravos de uma coisa que não existe. Porque você acredita, você crê naquilo que você acredita. Você usa a sua fé naquilo que você acredita. E aí é problema seu. Entendeu? Então diz aqui, ó. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei Deus e eles me serão por povo. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Entendeu? Porque todos me conhecerão. Esse é o tempo, essa é a nova aliança, onde você não precisa de... E quer dizer que eu não preciso me congregar? Não. Você não precisa estar dentro de uma igreja, você não precisa se congregar de maneira nenhuma. Jesus não mandou. Não tem aqui nenhuma mensagem que Jesus mandou fazer à igreja. Não mandou ninguém se congregar. Você vai porque você gosta, você já acha que precisa. Cadê? Eu também era assim. Eu também era assim. Se eu faltasse uma reunião do bispo, se eu faltasse um culto de domingo, eu me sentia mal, eu ficava perturbado. Meu Deus, eu faltei domingo, eu faltei isso. Ih, eu faltei. Quer dizer, não tinha um entendimento, não tinha o conhecimento da graça. Hoje eu acordo pela manhã, domingo, eu vou para onde eu quero, eu faço o que eu quero e nada me perturba mais. Por quê? Porque eu sou livre pela graça de Cristo. Hoje eu tenho um temor ao meu Senhor. Hoje eu obedeço de livre e espontânea vontade, porque eu amo, porque eu quero, porque Ele me escolheu. Não é mais por obrigação. Porque eu tenho que fazer isso, porque senão isso acontece comigo. Crente vive de ameaça, crente vive por medo. Não é por Cristo. Obedecendo às leis dos seus pastores. Você está entendendo? Porque serei, olha só no versículo 12, porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas iniquidades, nunca mais me lembrarei. Jamais me lembrarei. Quer dizer, Deus não lembra mais disso e você vive se condenando. Crente tem pecado de tudo. Crente se condena por tudo. Eu sou pecador, Senhor. Senhor, eu sou pecador. Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador. Você não é pecador. Não existe mais pecado. O pecado foi aniquilado da cruz. Senhor Jesus Cristo aniquilou o pecado de Adão, que separava você de Deus. Hoje você erra na carne. Hoje as pessoas vivem praticando as obras da carne. Entendeu? Por isso que sofrem. Lá em Gênesis capítulo 15, você veja que Deus fez uma aliança com Abraão.
eu creio que você já tenha lido, né? Deus faz aliança com Abraão no capítulo 15 aqui de Gênesis. Vamos acompanhar um pouco aqui comigo. Ó. Disse mais, versículo 7 de Gênesis capítulo 15, versículo 7. Ó. Disse-lhe mais, eu sou o Senhor, que te tirou de Ur dos caldeus, para dar-te a ti esta terra, para herdá-la. E disse ele, Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la? E disse-lhe, toma-me uma bezerra de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. E trouxe-lhe todos estes, e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente, uma das outras. Mas as aves ele não partiu. E as aves de rapina, os urubus, os abutres, desciam sobre os cadáveres. E Abraão, porém, as enxotava. Quer dizer, Deus estava demorando a vir. Abraão começou na tarde a fazer o sacrifício e colocou as partes de frente uma para a outra. Era uma aliança ali que estava sendo feita com Deus. Mas Deus demorando, as aves de rapina, os urubus vinham querendo comer a carniça, a carne dos animais que estavam mortos. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão. E eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. E então disse Deus a Abrão, saibas de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Entendeu? Toda desgraça, toda condenação, toda tribulação era para Jerusalém, nunca foi para nós. Mas também eu julgarei a nação a qual ela te tem de servir. E depois sairá com grande riqueza. E tu irás até os pais em paz, e em boa velhice serás sepultado. E a 4ª geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça, e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Deus, em forma de fogo, passou no meio dos animais partidos por Abrão. Entendeu? Naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abrão, dizendo, a tua descendência tenho dado a esta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates. Então, entenda que a antiga aliança não era para nós, não tinha nada a ver com gentios, era com Israel. Com Abraão fez Deus a aliança para a descendência dele, que viria a partir de Isaac, Jacó, José e assim por diante, até chegar Jesus de Nazaré. Você entendeu? Essa era a antiga aliança. A posição dos gentios diante de Deus na antiga aliança nunca existiu. Só existe participação dos gentios na nova aliança. É nessa nova aliança que nós temos esse direito. Entendeu? Na nova aliança, através do sacrifício de Cristo. Meus amados irmãos, como é que você vive praticando obras da antiga aliança, se até no velho pacto, ainda da antiga aliança, Deus já vinha rejeitando? Você quer ver só uma coisa? A antiga aliança ela era tão imperfeita, tão cheia de erros e falhas, que Deus já vinha rejeitando. Deus já vinha rejeitando essa aliança. Por quê? Porque não servia. Era coisa material, não era espiritual. E Deus é espírito. Isaías capítulo 1, versículo 10. Acompanhe comigo. Ouvi, olha só, a palavra do Senhor, vós, poderosos de Sodoma. Preste atenção. A palavra não é para mim nem para você. Aqui é um livro profético do profeta Isaías, profetizando ao povo de Judá, de Israel, onde ficava Sodoma e Gomorra. Preste atenção que diz assim, ó. Ouvi a palavra do Senhor, vós, poderosos de Sodoma, dai ouvidos à lei do nosso Deus, ó povo de Gomorra. Ó, se você ver o contexto, vai dizer assim, ó. No versículo 1, ó, visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém. Pronto. Aqui
Você já fica sabendo para quem é a palavra. Porque no início aqui do versículo 1, do capítulo 1, versículo 1 de Isaías, já diz, ó, ele teve uma visão, a visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de quem? Do Brasil, da Alemanha, do Japão, não. A respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá. Então, a palavra não é para você. Não é promessa para crente. Tá vendo aqui? Olha só, de que me serve, versículo 11, de que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor, já estou farto dos holocaustos de carneiro e da gordura de animais cevados. Nem me agrado de sangue de bezerros, e nem de cordeiros, e nem de bodes. Você está entendendo? E nem de bodes. Deus falando aqui. Entende, meu amado? E nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem requereu isto de vossas mãos, que viesseis a pisar os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. Olha como Deus já estava rejeitando há muito tempo. O incenso é para mim abominação, e as luas novas, e também os guardamentos de sábados, os sábados que as religiões hoje adotam como mandamento. Igrejas evangélicas guardando sábado, enquanto que o próprio Deus aqui está rejeitando, ó, o Criador. Veja como eles são mentirosos e enganadores. Tá vendo? Luas novas e os sábados, e a convocação das assembleias. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo a reunião solene. As vossas luas novas e as vossas solenidades, a minha alma as odeia. Já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Por isso, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. E ainda que multipliqueis as vossas orações, eu não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos. Você veja que hoje os evangélicos, muitos líderes religiosos usam essa passagem para dizer que o povo está em pecado. Tá vendo aqui? Deus está falando que as suas mãos estão sujas de sangue, é o pecado. Aí colocam bacia de água, obreiros segurando, diáconos para o povo lavar as mãos, como se aquela água fosse alguma coisa. Não é nada, é água da Cagesse. É água de cano, de encanamento, de uma empresa que distribui água para a nação. Não tem nada a ver com água de lavar a mão de ninguém. Idolatria, feitiçaria evangélica, copo de água em cima de televisão, garrafinha com água levantada domingo pela manhã, que é para Deus curar, libertar. Mentira! Isso é feitiçaria evangélica. Jesus não manda levantar água para cima. Jesus não manda colocar um copo d'água. Ele é a água. A palavra dele já é a água que purifica. Você veja que eu li lá em Efésios, capítulo 5, que vocês foram lavados pela lavagem da água, que é a palavra. Então você fica tendo obedecendo a esses cães gulosos que se dizem pastores, negando Cristo, negando o próprio Cristo. Tá vendo aqui, ó? Porque as vossas mãos, estão cheias de sangue. E eles fazem campanhas pedindo dinheiro ao povo, porque o povo está em pecado. Deus está falando aqui, ó, mas não é para nós. Era para ajudar Jerusalém. Você viu lá no contexto para quem era a palavra, para ajudar Jerusalém. Não tem nada a ver com você. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça aos órfãos e tratai da causa das viúvas. Era isso que irritava o Todo-Poderoso, o Deus Todo-Poderoso. Por quê? Porque ao invés deles praticarem a justiça de Deus, ajudando o órfão, a viúva, o pobre, eles faziam campanhas, como fazem os evangélicos hoje. Campanhas absurdas. Você vê que o próprio Deus aqui está rejeitando a antiga aliança. E já na antiga aliança aqui, ó,
O profeta Isaías falando. E vocês ficam fazendo isso. E ficam hoje crentes evangélicos praticando a antiga aliança. Se o próprio Deus rejeitou já na antiga aliança. Se ele já criou uma nova aliança porque a antiga não servia para nada, aí você quer viver da antiga. Que você nem faz parte disso. É tudo enganado. A maioria dos evangélicos vivem uma coisa vã, inútil, negando Cristo com suas obras, se amaldiçoando, feito besta. Essa é a verdade. Olha aqui em Isaías 43 as mensagens que os pastores bonitos gostam de passar para o povo. Que eles dizem que é promessa de Deus, que é para você, irmão, irmã, meu amado. A promessa de Deus para você é essa. Ele te escolheu, ele não. Olha só, Isaías 43, olha só. Primeiro que o contexto já diz tudo. Leia só o texto aqui. Veja aqui o tema, ó. Só Deus resgata Israel. Não é para você. Aqui é o antigo pacto, a antiga aliança do povo de Israel. Não tem nada a ver com o crente de hoje. Mas eles gostam disso. A irmã atribulada, a irmã sofrendo, o irmão perturbado, o irmão cheio de coisa ruim. O pastor diz o que, irmão? O Senhor tem uma palavra para você. Irmão, o Senhor está revelando uma mensagem poderosa para você. Olha, mensagem poderosa, não tem nada de mensagem poderosa. Não tem palavra de poder, não tem palavra disso, não tem nada. É mentira. A palavra de poder é o evangelho da graça de nosso Senhor Jesus. Essa é a palavra de poder, o evangelho do Senhor Jesus, que justifica e purifica o cristão e santifica a igreja. Não é a antiga aliança. A antiga aliança era de Israel. E ele vai dizer aqui, ó, Isaías 43, mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó. Não está falando de Brasil. Não está falando dos crentes evangélicos aqui, não. Está falando de Jacó, está falando de Jerusalém, de Israel, do povo judeu. E que te formou, ó Israel. Tá vendo? Como a palavra não é para você, aí o teu pastor te engana. É o Senhor que está mostrando. O Senhor vai adiante de ti. O Senhor vai endireitar os teus caminhos, irmão. Tá dizendo, mentira. A palavra não é para você. A carta aqui não é para você. A história não é com você. Aqui, nessa época, não existia nem a América e nem a Europa. Como é que diz que é para você? Esse é o mal dos evangélicos. Futurizando a Bíblia. Não obedecem. Eles não respeitam. Não tem respeito pela palavra. Os crentes não têm respeito pela Bíblia. Não respeita a data, o tempo. Isso é uma barganha, meu. Isso é uma mentira. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, aleluia. Tu és meu, glória a Deus. Varão, o Senhor está dizendo tu és meu. Mentira. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergerão. Se passares pelas águas, eu estarei contigo. E se passarem pelos rios, eles não te submergirão. Quer dizer, eles não te afogarão. Você não vai se afogar. Submergir é você afundar. Entendeu? Está aqui. É para Israel a palavra. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. E o crente fica, oh, aleluia, oh, glória. O Senhor é justo, o Senhor é fiel. Meu amado, estamos na graça do Senhor Jesus. Isso aqui é para Israel. Está aqui, ó. Jacó e que te formou, ó Israel. Está aqui. Você não é judeu e nem que fosse, não era mais hoje essa palavra. É antigo pacto, não funciona. Aqui ficou como história. O antigo pacto serve como história para que nós venhamos refletir e ver a grandeza de Deus somente. Não se iluda. Não se iluda. Aqui não se aplica a você. A antiga aliança não se aplica a crente. A antiga aliança não se aplica a evangélico, a ninguém. A antiga aliança morreu. A antiga aliança foi aniquilada. A antiga aliança foi desfeita. Você viu lá. Você viu em Hebreus aquilo que ficou velho, antiquado, prestes está para acabar. E acabou no ano 70, com a queda do templo em Jerusalém. A antiga aliança acabou. Deixou de existir. Só os crentes não entendem isso. Infelizmente. Mas você que é cristão, agraciados
pela iluminação da mente de Cristo, você sabe disso. Entendeu? Eles não te submergirão quando passar pelos rios. Se passar pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Senhor de Israel. Eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Eu dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e a Seba em teu lugar. Pronto. Você recebeu o Egito? Você disse que essa mensagem é para você. Você fala que aplica a você aqui essa promessa. Por acaso, você recebeu o Egito aonde? Porque aqui diz que Deus deu o Egito a ele por resgate. Por acaso você já foi lá em Etiópia? Que coisa, né? Meu Deus. Que coisa. Meu amado, o próprio Deus já vinha desprezando as obras da antiga aliança. E fica até hoje evangélicos praticando obras da lei. Que mentira. Cristo veio trazer uma nova lei, uma nova aliança, para que você não fosse mais condenado. Romanos capítulo 8, versículo 1. Porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas para aqueles que estão, você não se engane, não tem nenhuma condenação aqueles que estão em Cristo Jesus. Se nós estamos em Cristo Jesus, para que você fica se condenando? Me diga. Nós vivemos hoje, não é mais a lei da morte. Nós vivemos a lei do Espírito de vida. A lei do Espírito de vida. É essa lei que nós vivemos. Diz aqui, ó, Romanos 8. Olha lá. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, tá vendo? Não é todo mundo. É aqueles que estão em Jesus. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Você está entendendo? A lei do Espírito de vida, que é o ministério do Espírito do Senhor Jesus Cristo hoje, livrou você. Você já é livre. Pare de se condenar. Mas os evangélicos vivem debaixo de maldição, porque rejeitam a graça de Cristo Jesus. Como tem em Gálatas, capítulo 3, versículo 10. Porque todos que são da lei estão debaixo de maldição. Você sabe disso. Leia lá Gálatas 3:10. Na graça de Cristo, você já é abençoado. Mas evangélico vive sendo enganado. Vive sendo enganado pelos pastores, acreditando que tem promessas para eles na antiga aliança. Não tem promessa para crente na antiga aliança, como você viu em Isaías 43. Se passarem pelas águas, você não vai cair, você não vai afundar. Mas para quem era a promessa? Se passarem pelo fogo, não vai te queimar, irmão. Faça como Israel, que o mar atravessou, e o nome do Senhor, um hino de vitória. Você já cantou isso, né? Não é promessa para crente. É para o povo de Israel. Aprenda a ler a Bíblia. Por isso, vivem atribulados, com medo de ir para o inferno. Esse é o problema do crente. Crentes livres pela graça de Cristo, vivendo como escravos. É o nosso tema. E essa é a verdade. Porque não acreditam que a graça de Cristo Jesus já te livrou, te justificou, te abençoou. Cristo morreu para fazer você o que é hoje. Uma igreja santa, uma igreja justificada, purificada, como eu já li em Efésios, capítulo 5, versículo 25 e 26. Maridos, amai vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja. Que igreja? O povo. E assim mesmo se entregou por você, para justificá-la, para santificá-la, para fazer você imaculado, sem pecado, sem erro, sem nada, santa pelo seu sangue. E Deus não pode voltar atrás em suas promessas, porque Deus é imutável. Você quer ver só uma coisa? Deus, ele não volta atrás em suas promessas, porque ele é imutável, irrevogável, entendeu? Ele é o que? Irrevogável. Vamos a Romanos, capítulo 11, do versículo 25 em diante. Olha só, quando
o Evangelho da Graça fala que você já é santo, que você já é purificado, que você já é salvo, que você já foi lavado pelo sangue de Cristo, que você já vive glorificado, é porque é verdade. Porque Deus não pode voltar atrás. As coisas de Deus, as promessas de Deus são irrevogáveis. Ele é imutável, ele não muda. Leia comigo. Romanos, aqui, ó, capítulo 11. Ó. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não sejais sábios em vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado, como entrou agora. Primeiro Israel foi dura, primeiro Israel foi rebelde, primeiro Israel não aceitou Jesus, até chegar então que a plenitude de nós, os gentios, nós estamos nessa plenitude. Os gentios hoje são agraciados por Cristo. E assim, todo Israel será salvo. Como está escrito, de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. E esta será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Assim que, quanto ao evangelho, são inimigos por causa de vós. Entendeu? Os gentios se tornam inimigos do evangelho da graça por causa dos judeus. Porque os judeus rejeitaram Jesus. Rejeitaram a mensagem de Jesus. Por isso os gentios, os outros povos das outras nações, são inimigos do evangelho de Cristo. Por isso que se levantaram aí outras religiões, como o islamismo, como o judaísmo, o budismo, o hinduísmo, o catolicismo, como a Umbanda, o candomblé, como os mormons, testemunhos de Jeová, como todas essas outras religiões se levantaram contra o evangelho da graça de Cristo. Por quê? Por causa dos judeus que não aceitaram. Aqui diz, ó, assim que conta o evangelho, eles são inimigos por causa de vós. Mas quanto à eleição, amado, a eleição, amados por causa do Pai. Quer dizer, mesmo assim, os gentios, as outras religiões sendo contra o evangelho da graça, eles são amados por Deus. Entendeu? Tá aqui, ó. Ó, são por causa de vós. Mas quanto à eleição, como Deus os elegeu, como Deus os escolheu, os gentios, são amados. São amados por causa dos pais. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Tá vendo? Os dons e a vocação. Quer dizer, o que Deus já fez, o que Jesus Cristo fez, não volta mais atrás. Ele já o purificou, ele já santificou. Uma vez salvo, o crente em Cristo Jesus, ele é salvo para sempre. O eleito não perde salvação. O eleito não perde a graça, não perde, não se afasta. O eleito não se afasta de Deus, como dizem. Não sai da presença, ninguém sai da presença de Deus. Já dizia Davi nos livros de Salmos: para onde eu irei, Senhor? Se eu for no abismo, o Senhor está lá. Se eu colocar minha cama no inferno, o Senhor está lá. Se eu for para os céus, lá é o teu trono. Não tem lugar para mim ir, porque o Senhor está em todo lugar. O Senhor é presente em nós o tempo todo. Então ninguém se afasta de Deus. Quem é que foi que falou isso para você? Que você saiu da presença, saiu do altar, irmão, saiu da presença. Mentira. Ninguém sai da presença de Deus porque Ele está conosco. Ele é onipresente. É todo-poderoso. O nosso Senhor é glorioso. O nosso Senhor é magnífico. Ninguém sai da presença dEle. Tá bom? Meus amados em Cristo Jesus, fica aqui mais uma mensagem da graça de nosso Senhor Jesus para você. Eu agradeço a vocês, obrigado por tudo. E eu peço desculpa pela voz, né? Que eu andei cantando aí alguma canção bonita, né? Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Aleluia. Nosso Senhor vive, irmão. Para de ser enganado. Você não tem que viver de lei de nada, não. A lei de Moisés era para a nação de Israel. Os evangélicos adotam isso porque vivem a reforma de Martim Lutero. A reforma de Martim Lutero não trouxe a graça de Cristo, entenda isso. A reforma de Martim Lutero criou uma nova religião. Como muitas igrejas hoje estão levantando aí, e não é a graça de Cristo. É só uma nova religião. É só uma nova escravidão.
vivendo leis que não existem. Não é verdade? Eu agradeço a todos. Graça e paz a todos. Fica aqui o meu abraço a todos os meus ouvintes e participantes dos meus cultos, das minhas reuniões. Vocês são abençoados, viu? Recebam essa paz. Recebam essa bênção do Senhor Jesus Cristo. Vivam em paz. Eu oro por todos vocês, todo dia, toda noite, para que Cristo ilumine seus pensamentos, para que vocês e sua família sejam mais do que abençoados. Creia, meu amado. Você e sua família já são abençoados. Não importa o que eles passam, não importa se seus filhos são errados, se seus filhos fazem isso, não importa. Eles estão nas mãos do Criador. E eu vou lhe dizer uma coisa. Se eles estão nas mãos do Senhor Jesus Cristo ressuscitado, pode ter certeza, Jesus jamais permitirá que eles se percam, que eles sejam condenados por nada. Tá bom? Porque a graça de Jesus nos garante a vitória. Eu me despeço, assim é e assim será eternamente. Graça e paz a todos, até a próxima.